Salve, segundona aí com sol. É importante tomar vitamina D, a gente sabe disso. É importante também fazer exercício físico, a gente sabe disso. Mas é importante também você reservar um espaço, um tempo, para talvez você cuidar do que está aqui, né? Que tá na cabeça. A cabeça também faz parte do corpo. A gente vive numa época muito propícia, né, para esse discurso do cuidado com o corpo, né? É legal por um lado, mas por outro também limita um pouquinho o entendimento do que é estar bem, né? Estar bem num desrespeito só no âmbito corporal do corpo, né? E talvez seja um momento interessante para pensar, para investir um pouco nessa ideia de reservar um momento para você, né? Para você poder falar coisas que talvez você já diga por aí para outras pessoas, mas outras pessoas não têm uma escuta técnica, né? Outras pessoas, muitas vezes cheias de boas intenções, vão procurar tentar resolver o seu problema a partir do que elas acham certo, né? E por mais que haja boas intenções, isso não é o bastante. Só você sabe o que você passa, o que você pensa, as suas dificuldades, né? O discurso pronto não falta, né? Faça isso, faça aquilo, seja assim, seja daquele jeito. Mas isso não resolve nada, né? Questões subjetivas, questões complexas, questões difíceis, elas não demandam uma solução fácil, né? Que o mundo oferece aí pra gente. Então existe um lugar especial para isso, um lugar oportuno para isso, que é no processo de psicoterapia, de análise. É um lugar onde você vai poder ao menos uma vez, uma hora por semana, sentar e se escutar também, né? Não é só no dizer que se faz a análise, né? Você precisa se escutar também. Porque o analista ali que está escutando, ele já está trabalhando com essa escuta. Ele vai intervir quando for necessário. Ele vai interpretar quando for propício para isso. Ele vai acolher quando for necessário. Ele vai te ajudar nesse processo muito árduo que é se repensar também, né? A gente sabe o quanto o ambiente, as outras pessoas, as demandas dos outros, elas nos trazem pressões, culpas, né? Insuficiência, sentimento de insuficiência, tudo isso que a gente sabe, né? Tudo isso e muito mais, né? Então, quando eu falo de você procurar um processo de análise, de psicoterapia, não é querendo reproduzir aquela essa ideia que já está muito comum aí na nossa cultura, que é terapia em dia, né? Todo mundo precisa fazer terapia, essas coisas que são ditas, né? Eu sempre me pergunto, será que todo mundo precisa? Talvez, né? Talvez. Mas será que todo mundo está disposto a, né? Porque não é incomum. No meu trabalho, muitas pessoas, elas me procuram, né? Fazem uma sessão. Às vezes fazem duas, às vezes fazem um mês e não continua, né? Porque é um pouco frustrante, às vezes, chegar na psicoterapia e na análise e perceber que não é bem como a gente idealizou, como a gente pensou, né? E geralmente não é. Quando o processo ele é sério, né? Ele tem um rigor, ele não vai ser prazeroso, né? De uma forma geral. Claro que também que vai ter alguns momentos bons também, né? Também não é só pauleira, né? A gente vai ter momentos legais na psicoterapia de algumas descobertas, algumas redescobertas, alguns espantos, né? Algumas surpresas. Mas grande parte do processo vai ser difícil mesmo, né? Vai demorar um pouco muitas vezes, né? Porque eu sempre fico pensando, não é incomum também que as pessoas chegam na análise, na psicoterapia, quando o bicho já tá pegando, né? Chega já numa situação bem difícil, assim. E de uma vida inteira, né? Então pensa, vai ser uma hora por semana, parece
pouco, né? Muitos pacientes reclamam de, eu poderia ficar 3 horas na sessão, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente precisa de um tempo até para interromper um pouco esse fluxo de demanda por resultado e cura, né? A angústia, o desânimo também vai fazer parte do processo muitas vezes, mas quando trabalhado, como eu já disse em algum momento, quando se tem alguma certa paciência em relação a isso, e é difícil ter paciência, mas é necessário, logo você vai sentir alguma coisa mudando em você, né? Essa é a intenção. Não existe um tempo padrão, não existe um prognóstico, né? Quando se começa uma análise, o que vai acontecer com você. Mas é preciso mexer nessas coisas acumuladas, né? Preciso mexer nessa ferida aí que talvez não cicatrizou tão bem, né? Essa cicatriz aí que te incomoda. Então, 1 hora por semana. 1 hora por semana, 50 minutos vai por semana. Pra você reservar esse tempo pra você, né? Pra se pensar, pra se questionar, né? E a partir daí tentar algum tipo de mudança, algum tipo de transformação na sua vida.